começa onde teve início a história moderna de nosso país. 499 anos depois que os portugueses vieram pelo mar, nós estamos chegando pelo ar. Estamos na Costa do Descobrimento, onde ancorou a esquadra de Pedro Álvares Cabral. O lugar de intensos arvoredos de infinitas espécies, como descreveu Pero Vaz de Caminha, agora é um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil. Imagine você o descobrimento acontecendo hoje. Os navegadores certamente se assustariam com o intenso movimento. O litoral histórico de Porto Seguro recebe atualmente 700 mil visitantes por ano. Na praia, onde encontraram índios amistosos e alegres, os portugueses poderiam ver agora o concurso Miss Verão 99, bem pertinho de onde foi rezada a primeira missa. Você sabe quem foi que fez o primeiro elogio à mulher brasileira? Pero Vaz de Caminha. Escreveu que elas não tinham vergonha de suas vergonhas. Eram tão bem feitas, redondas, graciosas, que as mulheres da Europa, vendo-lhes tais feições, por certo, cairiam de inveja. Qual você acha que seria a reação de Cabral se ele estivesse descobrindo o Brasil hoje? Ah, ele ia ter um infarto. Com certeza, ele colocaria uma bermuda, faria um tererê no cabelo e ia dançar um axé ali, ó. Quanto às matas verdejantes que antes debruçavam sobre o mar, para vê-las hoje os navegadores teriam que entrar num pacote turístico para chegar à reserva que restou a vários quilômetros da costa. Aqui os visitantes são guiados por um índio pataxó, o Itagiba, de nome civil Cinevaldo Alves. No passeio, você é convidado a reconhecer certas espécies. Você sabe que árvore é essa? Não. Olha, gente, essa árvore aqui é uma pequena árvore de pau-brasil. E quanto tempo demora para essa árvore ficar adulta? Uns 150 anos para ela chegar a um tamanho bom, né? E do mesmo jeito que 4 integrantes da Armada de Cabral foram levados a uma aldeia, aqui você também chega a uma cabana, com direito a uma didática demonstração dos utensílios indígenas feitos com a folha da patioba, uma palmeira. Servia para o índio cozinhar e se comunicar. É o nosso telefone dentro da mata e cada batida tem o seu significado. Esse é sinal de emergência. Alô? Alô, aqui é o Saracura. Fala, Itagiba. Tô te ouvindo. Se estivesse chegando aqui hoje, Cabral veria muito índio com telefone, tocando o seu próprio negócio. Numa irônica inversão da história, agora eles é que manipulam as bugigangas. E já não padecem daquela inocência e ingenuidade de antigamente. Organizados até politicamente, estão recuperando áreas na região. Esta reserva, por exemplo, tem 800 hectares. Está sendo reconstituída. Por vários lugares a gente já vê mudinhas de pau-brasil. É aqui que os pataxós estão revivendo sua cultura. Diferentemente da hipotética chegada nos dias de hoje, não foram os pataxós que Cabral encontrou aqui. Os pataxós eram do interior e só chegaram ao litoral neste século. Em 1500, quem vivia em Porto Seguro eram os tupiniquins, tribo que foi praticamente extinta já nas primeiras décadas de colonização por conta da maciça e tumultuada exploração de pau-brasil. Nos 10 dias que ficou na costa da Bahia, a preocupação fundamental de Cabral era saber se aqui tinha ouro e prata. Como surgiu o interesse dos portugueses pelo pau-brasil é um mistério, inclusive motivo de muita polêmica entre os historiadores. Na minuciosa carta de achamento que mandou ao rei Dom Manuel, Pero Vaz de Caminha não faz nenhuma referência. Mas é certo que o navio que foi de volta para Portugal, levando a notícia do descobrimento, já levava também alguns toros de pau-brasil. E a exploração da madeira iria começar já com a segunda expedição portuguesa que veio para cá. Para contar essa história, o Globo Rural vai agora ao Rio de Janeiro. O primeiro mapa oficial de reconhecimento da costa brasileira foi traçado por Américo Vespúcio, navegador experiente que tinha sido inclusive o braço direito de Cristóvão Colombo.
Aliás, o Novo Mundo recebeu o nome de América por causa de Américo Vespúcio. Com base no trabalho dele, foi feito, por exemplo, este mapa mundi do começo do século XVI. O mundo, então, era visto de cabeça para baixo, posição inversa à de hoje. Primeiro vinha a Europa, depois a África e lá em cima o Brasil. O livro de viagens que Américo Vespúcio escreveu tinha na capa esta gravura, que um historiador fluminense identifica como sendo exatamente aqui a entrada de Cabo Frio. No alto do desenho tem o bico de uma ilha com uma nuvem por cima. Exatamente a imagem que a gente tem lá, olha, a ilha do Cabo Frio, que quase sempre está encoberta. Aqui logo atrás de mim está o que hoje é conhecido como Morro do Chapéu. Olha a semelhança da imagem na gravura. Ele forma a boca da Barra da Lagoa de Araruama. As caravelas entraram por essa boca e descobriram um canal profundo de águas tranquilas. Essa morraria que você vê aí atrás, toda pelada hoje, naquele tempo era coberta com florestas de pau-brasil. E contornando o canal, logo na entrada da lagoa, os navegadores descobriram um porto natural. Foi aqui, em 1503, que os portugueses construíram a primeira feitoria no Brasil com o propósito de explorar pau-brasil. No início, tudo isso era muito fácil. Bastava-se pegar uma pequena embarcação, atravessar para o outro lado, cortar para o Brasil e carregar as caravelas e ir embora para Lisboa. O pesquisador Márcio Werneck da Cunha vem tentando identificar e preservar os sítios históricos de pau-brasil nesta região. Da feitoria Fortaleza erguida aqui, hoje restam apenas algumas pedras de fundação. Quem fazia todo o serviço pesado de corte, atoramento, transporte e empilhamento da madeira na praia eram os índios. O entreposto pioneiro funcionou em Cabo Frio por quase 10 anos. Só que esse relacionamento, bom no início, começa a se tornar escandaloso. Os portugueses tentavam escravizar parte desses índios e levá-los para vender na Europa como escravos domésticos. As mulheres indígenas eram cedidas para serem parceiras sexuais dos homens brancos. Num determinado dia, os índios aprisionam os portugueses, comem os portugueses, enfim, a presença portuguesa desaparece dessa região por quase 100 anos. Em São Paulo, a Biblioteca Mário de Andrade guarda um rico acervo sobre a colonização. Há inclusive obras originais encadernadas em pergaminho. Para esta reportagem, vários livros foram consultados. A monumental História da Colonização Portuguesa, por exemplo, em 3 volumes, fala da mudança do nome da nova terra. Os religiosos ficaram revoltados. Onde já se viu trocar um nome sagrado, o de Santa Cruz, pelo nome vulgar de uma árvore, Brasil. Achavam coisa do diabo. A construção do Brasil comenta aquela que foi a primeira privatização da nossa história. Comprometido com a custosa conquista das Índias, o rei simplesmente arrendou o Brasil em 1502 para um consórcio de mercadores liderado por Fernando de Noronha. Arrendamento para explorar o pau-brasil. Estes 2 livros são bem recentes. São do jornalista e pesquisador gaúcho Eduardo Bueno. Ele comenta a revolução relâmpago que os índios viveram na época. Com os machados de pedra, eles demoravam cerca de 2 horas e meia, quase 3 horas para derrubar um tronco de pau-brasil grosso, porque era uma árvore muito dura. Com um machado de metal, que eles nunca tinham visto e achavam que era uma coisa mágica, eles derrubavam em 15 minutos. Então você vê, eles passaram da idade da pedra para a idade do metal, que é uma das maiores revoluções que a humanidade fez. Eles tiveram essa revolução instantânea, entendeu? Na época, toda a caravela que vinha para cá voltava carregada de pau-brasil. Dependendo do tamanho, uma caravela podia levar 3, 4, 5 mil peças de uma vez. É claro que não ia a árvore inteira. O que interessava era o cerne, o miolo. Esta parte do pau-brasil é bem pesada. Veja esse teste de densidade. Se você joga o pinho na água, ele boia. O pau-brasil vai direto para o fundo. Ele é bem mais pesado que as madeiras comuns. O índio tinha o pau-brasil como a melhor lenha para fazer fogueira. Queima lentamente e faz pouca fumaça. Dura e compacta, o europeu passou a aproveitá-la também em construções.
Mas o uso principal era outro. O destino do pau-brasil era virar pó para tingir tecidos. Veja como uma simples lasquinha de pau-brasil num copo d'água solta tinta com facilidade. Seguindo uma receita antiga, nós fervemos pó de pau-brasil num tacho de cobre. E olha a cor que ficou. Agora mergulhamos uma tirinha branca no corante. E veja só. Vamos tingir outros pedaços de pano. Variando o tempo de fervura, mudando o recipiente como esta panela de vidro, o resultado é surpreendente. O pau-brasil dá várias tonalidades. Praticamente todas as nossas florestas de pau-brasil viraram tinta. E, de certa forma, nosso corante provocou uma pequena revolução. Até o fim da Idade Média, os tecidos vermelhos eram raros e caros, privilégio dos reis, da nobreza e da igreja. A púrpura era símbolo de riqueza e de dignidade social, como lembra a professora de História da Moda, Kátia Castilho. Então, obviamente, passa a ser uma cor muito desejada, almejada. E o pau-brasil, obviamente, tingindo em vermelho, facilita todo esse processo e amplia a possibilidade de obter tecidos coloridos nesse tom. Em resumo, o pau-brasil popularizou o uso do vermelho. E se resta um consolo, você pode dizer que, graças à nossa madeira, a cor aristocrática ficou mais democrática. O pau-brasil normalmente é descrito como uma árvore de porte médio. Na mata, alcança grandes alturas, isolada só chega a 12, 15 metros. Popularmente acredita-se na ocorrência de várias espécies. Mas no Instituto Botânico em São Paulo, o pesquisador Francis Mar Aguiar é categórico. Até hoje, a ciência botânica só conhece um, que é a Cesalpínia equinata, que é a nossa árvore nacional, pau-brasil. Cesalpínia equinata é o nome de batismo científico do pau-brasil. Cesalpínia é do latim, em homenagem ao botânico Cesalpinus. Equinata, do grego, quer dizer ouriço, por causa dos espinhos que tem na vagem, lembrando mesmo um ouriço, e também pelo corpo. Na verdade, um espinho superficial que desaparece nas partes mais velhas da planta. A casca normalmente é cinza por cima e canela quando se descola. A folha composta tem de 14 a 18 folíolos cada uma. É de um verde escuro intenso, brilhante. O cerne, como já vimos, se torna rubro, de onde deriva o nome que os índios lhe deram, Ibirapitanga. Ibirá em tupi significa madeira, pitanga vermelho. Madeira vermelha, cor de brasa, que em português deu Brasil. Bem, nesse capítulo das palavras há uma coisa interessante. O dicionário diz que brasileiro é aquele que nasce no Brasil. Mas originalmente o sentido era outro. Designava uma profissão, aquela de quem trabalhava, cortava, carregava, negociava com o pau-brasil. Quer dizer, um caso de um substantivo que virou adjetivo. E para comentar isso, nós convidamos o professor Pasquale Cipro Neto, que é consultor de português da Rede Globo de televisão. De fato, para a língua é estranho esse sufixo eiro como designador de nacionalidade. Os sufixos que normalmente indicam a nacionalidade em português são o ano, o ex, o ense, por aí vai. Então nós teríamos o brasiliano, o brasiliense, brasilense, brasílico, mas todas como paralelas, como equivalentes. Brasileiro já entrou na língua, é corretíssimo, e eu acho pouco provável que alguém diga no dia a dia: eu sou brasílico, ou sou brasílio, ou sou brasilense. É isso. Agora, a propósito, professor, qual é o plural de pau-brasil? Paus Brasis ou Paus Brasil. Quantos paus-brasis foram levados daqui, ninguém sabe. Originalmente, a natureza distribuiu as matas de pau-brasil numa única parte do país, o longo trecho de litoral que vai do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte. Eram matas tão abundantes que formavam imensos tapetes. Além dos portugueses, essa riqueza atraiu toda a pirataria europeia. O combate ao tráfico queimou muita munição. O historiador Manuel Andrade, da Fundação Joaquim Nabuco, fala da perseguição aos contrabandistas, como a expedição de Cristóvão Jacques em 1515. Cristóvão Jacques percorreu toda a costa, destruindo embarcações francesas
e tomando o pau-brasil, que nós tinham se apossados e outros produtos, e destruindo feitorias francesas. O combate ao contrabando de pau-brasil é uma das páginas mais violentas da história da colonização. Os brasileiros que colaboravam com crimes sofriam penas severas. A mais leve era o degredo para a África. E os contrabandistas pegos em ação eram enterrados na praia com areia até o pescoço. Morriam à míngua ou espetados pelas flechas indígenas. E houve um episódio impressionante em 18 de fevereiro de 1630. Para evitar que os holandeses que estavam prestes a invadir Pernambuco se apossassem de mercadorias já embarcadas, a autoridade da coroa em Recife, Matias de Albuquerque, mandou pôr fogo em 24 navios que estavam carregados com caixas de açúcar e uma quantidade enorme de toros de pau-brasil. Os holandeses vieram para cá de olho no açúcar, produto do nosso segundo ciclo econômico. Mesmo eles negociaram muito com o pau-brasil. Aliás, Maurício de Nassau foi o primeiro governante a mandar estudar cientificamente a planta. Também, durante o ciclo do ouro, os navios que levavam metais e pedras preciosas continuavam carregando pau-brasil. Fazendo um resumo, a exploração durou 3 séculos e meio, até mais de 1850. E aqueles tapetes verdes da costa que pareciam intermináveis desapareceram. Mas pau-brasil nativo ainda tem, para contar a história. Estamos sobrevoando agora uma das raras reservas de Mata Atlântica do Nordeste. Fica no sul da Bahia. É uma área que o Ministério da Agricultura destinou à CEPLAC para o estudo da cultura do cacau. Se chama Estação Ecológica Pau-Brasil. Aqui, em 1995, a Embrapa começou uma importante pesquisa com o objetivo de garantir material genético para a posteridade. Aqui à direita, já temos... Estamos seguindo aí uma equipe de coleta. Sérgio Coutinho é o responsável pela pesquisa. Agrônomo, há décadas se interessa pela biotecnologia. Foi um dos engenheiros do projeto Jari, na Amazônia. Essa aqui, logo no início da trilha, já é uma árvore de pau-brasil. E, em geral, nós colocamos uma gravatinha vermelha, porque às vezes de longe a gente distingue as árvores de pau-brasil. E os mateiros não confundem. Acompanhado por mateiros experientes, ele conseguiu mapear toda esta reserva. Em 1.100 hectares foram localizados 278 paus-brasis. Olha, numa classificação nada acadêmica, a gente poderia dizer que numa floresta existem basicamente 3 tipos de árvores. As que não rebrotam, é o caso do piqui preto, por exemplo. Cortado, ele morre totalmente. As que rebrotam mal, é o caso do jacarandá. De cada 100 árvores cortadas, só meia dúzia renasce. E as que rebrotam bem, que é o caso do nosso pau-brasil. Nesta mata aqui no sul da Bahia, este é o maior pau-brasil de rebrota que se conhece. Uma curiosidade aqui nessa árvore, há algum tempo ela soltou uma seiva, já está seca, mas mesmo assim, passando o dedo, olha só como fica, ó, um vermelho vivo, púrpura, né? Foi uma brotação muito bem sucedida, a árvore alcançou o topo da mata, foi cortada no tempo do Império, quem sabe ainda no tempo do Brasil colônia. Mas essa árvore ela pode ter 150, 200 anos. Pode ter. Puxa vida, se rebrota, como é que deixaram acabar? Pois é, essa pergunta fica entalada. Porque já em 1605 foi baixado o Regimento do Pau-Brasil, decreto do rei espanhol Felipe II, que então dominava Portugal. Quer dizer, 400 anos atrás já havia normas de manejo, que nunca foram cumpridas. Agora você vai ver uma cena rara. É um pau-brasil que pode ser ainda do tempo do descobrimento. É o pau-brasil mais antigo desta reserva ecológica aqui de Porto Seguro. Fica bem no interior da mata. Depois de cruzar uma área onde as árvores são mais portentosas, a gente finalmente chega ao pau-brasil ancião. Isso aqui se custou a descobrir, mas esta árvore é a mais desenvolvida aqui da estação e devido até a aparência dela não ser muito típica, ela passava desapercebido. De circunferência tem 2,60 metros e é preciso o abraço de 2 pessoas para circundá-la. A altura incrível é de 40 metros.
Dá para calcular a idade, não? Não dá para calcular a idade, mas eu não me admiraria se ela tivesse mais de 500 anos. Quer dizer, quando o Cabral chegou por aqui, ela já estava olhando por cima aí da mata. Embora não se tenha comprovação científica da idade desta árvore, aqui no sul da Bahia ela já ganhou o título de Pau-Brasil-Rei. É um marco vivo da nossa história e que agora vai desempenhar um papel importante também no campo da genética. Os mateiros escalam uma árvore em frente ao Pau-Brasil-Rei para dele recolher uma amostra. Pega aquele galho da esquerda. Isso. Pode soltar. O material genético é enviado para Brasília, onde fica o Centro de Recursos Genéticos e Biotecnologia. Aí é extraído o DNA, o código genético do pau-brasil. É a mesma técnica usada em teste de paternidade, como se fossem as impressões digitais de cada planta. Com isso, a Embrapa pode montar um banco genético do pau-brasil. E os primeiros resultados dessa pesquisa trazem notícia boa. Indicam que os paus-brasis que restaram apresentam grande variedade genética. Podem cruzar entre si sem risco de enfraquecimento por parentesco próximo. Se tocar um projeto de repovoamento de florestas, o material disponível é muito favorável. Com o trabalho que nós estamos fazendo e outras instituições também, de guardar esse material genético original, se houver vontade política e uma decisão firme de recomposição de florestas, em torno de 2100 nós poderemos ter florestas com fisionomia semelhante àquela que o Cabral viu no ano de 1500. Luís de Camões, tido como o maior poeta de nossa língua, já fala do pau-brasil no famoso Os Lusíadas. Em português arcaico ele diz: mas cá onde mais se alarga a litereis parte também, com pau vermelho nota, na Santa Cruz o nome lhe poreis. 350 anos depois de Camões, uma das estrelas do modernismo brasileiro, Oswald de Andrade, lança um movimento literário chamado exatamente de Movimento Pau-Brasil. Nas artes plásticas, o pau-brasil sempre empolgou os escultores, mais ainda nos dias de hoje pela raridade da madeira. Elvio Beccheroni é italiano. Artista de sucesso na Europa, veio para o Brasil na década de 80. Antes, trabalhava com madeira africana. Depois, se apaixonou pelo nosso pau-brasil e fica feliz quando consegue um lenho como este. Eu tenho uma conversa com árvores, porque eles não são uma coisa morta. A textura de um pau-brasil é como se você acariciasse um seio de uma jovem mulher ou a bundinha de um nenê. Eu acho que cada vez que eu faço uma escultura em pau-brasil, eu estou fazendo uma homenagem ao Brasil. Num estilo moderno, enxuto, a obra de Beccheroni é um retrato simbólico da devastação. 4 séculos e meio antes, um outro artista, cujo nome se perdeu no tempo, também esculpia em pau-brasil, retratando de forma realista o dia a dia da exploração. Um mercador francês, Jean Angot, que ganhou muito dinheiro traficando nossa madeira, mandou decorar um castelo com pranchas em alto relevo assim. É o pau-brasil entalhado contando a própria história. São os índios derrubando as árvores, lavrando os toros, mulheres e crianças ajudando no serviço, o transporte no barco chamado batel, daí que vem a palavra batelada, e o carregamento do navio. Além dos artistas, também artesãos de renome trabalharam com o pau-brasil. Mestres de marcenaria fizeram peças admiráveis, como esta mesa que uma equipe da Rede Globo filmou em Portugal.
Aliás, num dos primeiros programas sobre o 5º centenário do descobrimento, Regina Casé mostra um magnífico portal de pau-brasil ricamente esculpido. Essa porta aqui estava plantadinha lá nas nossas florestas. Depois ela fez uma longa viagem e hoje ela guarda o convento de Cristo. Também são admiráveis as iluminuras, as ilustrações antigas pintadas com tinta extraída de nossa madeira. Corante que, muito antes do europeu, o índio já aplicava na arte plumária. As penas brancas eram fervidas com lascas de ibirapitanga para ganhar as tonalidades avermelhadas. Além da tintura de pena, o índio do litoral brasileiro também utilizava o pau-brasil para fazer a sua principal arma de caça, ataque e defesa. Inspirado na resistência, na elasticidade dessa madeira, o europeu aperfeiçoou um outro tipo de instrumento, o arco, que fere as cordas do violino. A música talvez seja a arte que o pau-brasil mais influenciou e na qual mais tem brilhado. Estamos agora no Espírito Santo. Ao norte do estado, no município de Guaraná, nós viemos visitar uma fábrica artesanal de arcos. O corte do pau-brasil é proibido desde a década de 70, mas a empresa já tinha uma reserva considerável de madeira estocada pelo fundador do negócio, um alemão já falecido. O primeiro passo para a montagem de um arco é o recorte da vareta. Torneada, ela fica roliça. Depois, peça por peça, é rigorosamente testada. Faz-se uma forte pressão nas pontas para ver se ela aguenta a flexão. A gente aperta ela assim, ela torce. Ou se quebra e é descartada. Aí, ó. A vareta tem que ter o veio certinho de ponta a ponta. Agora o trabalho no fogo. O calor amolece suavemente as fibras para que a sensibilidade do artesão encontre a curvatura adequada. O arco vai se desenhando à medida em que a madeira é pressionada na mesa. A curva é o seguinte, ela tem que ficar toda uma curva só, na vareta toda, uma curva por igual. Entendi. Tem que ficar mais ou menos assim. A plena desce de esguelha não só para eliminar as rebarbas, mas também para fazer o ajuste do peso. O arco para violino, sem os acessórios, tem que pesar exatamente 40 gramas. A montagem dos componentes requer uma série de operações delicadas. O talão é de ébano, a cabeça de marfim, a crina é de cavalo. Montado, o arco vai para uma estufa perder umidade para não empenar.